Você já se perguntou como povos da Idade da Pedra, sem ferro, sem máquinas, sem tecnologia, conseguiram erguer estruturas que, até hoje, desafiariam engenheiros modernos? Monólitos de dezenas de toneladas, blocos encaixados com precisão milimétrica, templos alinhados com estrelas. Como civilizações tão antigas, supostamente primitivas, foram capazes de feitos tão grandiosos? Hoje, você vai descobrir os mistérios por trás dessa pergunta. E talvez saia deste vídeo com uma nova visão sobre a inteligência humana e o passado da nossa espécie. Mas antes de mergulhar nesse enigma milenar, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas investigações que revelam o que a história muitas vezes tenta esconder. Agora, prepare-se, porque o que você vai ver a seguir pode mudar a forma como você entende a própria evolução humana. Tudo começa há dezenas de milhares de anos, quando o ser humano ainda lutava contra o frio, a fome e os predadores. Era a Idade da Pedra, um tempo em que as ferramentas mais sofisticadas eram pedaços de rocha lascada e ossos afiados. E ainda assim, é desse período remoto que surgem as primeiras pistas de algo extraordinário: a capacidade humana de construir o impossível. Em lugares como Göbekli Tepe, na atual Turquia, arqueólogos encontraram colunas de pedra esculpidas com figuras de animais, algumas pesando mais de 20 toneladas. Essas estruturas datam de cerca de 11.000 anos atrás, muito antes da invenção do metal, da roda e até da agricultura organizada. Como foi possível mover e posicionar blocos tão pesados sem o uso de ferramentas metálicas, roldanas ou animais de tração? Cada resposta que a ciência tenta dar parece abrir ainda mais perguntas. Em Göbekli Tepe, as colunas estão finamente polidas, dispostas em círculos perfeitos, e algumas apresentam encaixes que lembram técnicas de engenharia avançada. Para muitos pesquisadores, o local não era apenas um templo, era um marco de transição, uma evidência de que a mente humana sempre foi muito mais engenhosa do que imaginamos. E Göbekli Tepe não é o único mistério. Por todo o planeta, do Egito às Ilhas Britânicas, do Peru ao Japão, há estruturas de pedra que parecem desafiar a lógica. Stonehenge, na Inglaterra, é outro exemplo emblemático. Blocos de até 25 toneladas, dispostos de forma circular e alinhados com o nascer e o pôr do sol nos solstícios. Mas o que intriga os estudiosos é que, quando essas pedras foram erguidas, os povos locais ainda viviam de forma rudimentar, sem escrita, sem metalurgia, sem qualquer evidência de tecnologia avançada. Como explicar tamanha precisão em um mundo sem ferramentas modernas? E isso não se limita à Europa ou ao Oriente Médio. No coração da América do Sul, em Puma Punku, na Bolívia, blocos gigantescos de andesito e diorito, rochas extremamente duras, foram cortados e encaixados em formas geométricas complexas. Alguns possuem furos cilíndricos e linhas retas tão precisas que parecem ter sido feitos com ferramentas de alta rotação. Contudo, essa civilização não conhecia o ferro. Como eles conseguiram isso? Há quem diga que subestimamos os povos antigos, que, ao chamar uma era de Idade da Pedra, esquecemos que o verdadeiro poder estava na mente humana, uma mente que observava, testava, experimentava e aprendia com o próprio ambiente. Esses povos viviam cercados por pedras, conheciam sua densidade, seu som, sua resistência. Talvez, mais do que construir, eles conversavam com a matéria-prima. E é nesse diálogo silencioso com a pedra que começa o maior enigma da história. Como um ser sem metal e sem roda ergueu monumentos eternos? Mas antes de continuarmos, se você gosta de histórias que o tempo quase apagou,
mas que ainda ardem na memória da humanidade, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Toda semana, um novo capítulo da história ganha vida diante dos seus olhos. Continuando. A arqueologia moderna tenta reconstruir o passado com base em evidências. Mas quando as evidências parecem ultrapassar a capacidade humana do período, surgem as teorias alternativas, algumas plausíveis, outras quase lendárias. A primeira hipótese científica dominante é a do trabalho coletivo em larga escala. Homens e mulheres, em número de centenas, usariam cordas feitas de fibras vegetais, troncos e alavancas para mover as pedras. A força bruta, combinada com técnicas simples, como o uso de rampas de terra e rolos de madeira, poderia, em tese, explicar parte do processo. Mas há um problema. Muitos sítios arqueológicos estão em locais onde não havia árvores ou madeira disponível em quantidade suficiente. E mesmo com rampas, erguer e posicionar pedras de dezenas de toneladas exigiria uma precisão quase impossível sem instrumentos de medição. E há outro fator que raramente é discutido: o tempo. Calcular a logística de mover uma pedra de 10 ou 20 toneladas exige não apenas força, mas planejamento, liderança e conhecimento geométrico. Isso significa que, mesmo antes da escrita, já havia engenheiros, arquitetos, mestres de obra e grupos especializados dentro dessas sociedades. A segunda teoria aponta para o domínio da física prática, ainda que intuitiva. Povos antigos, observando a natureza, teriam aprendido a usar alavancas, contrapesos e o próprio peso das pedras para criar movimento. Há experimentos modernos que tentam replicar esses métodos, e alguns realmente funcionam, mas todos exigem um grau de organização e liderança coletiva impressionante para sociedades tão antigas. A terceira teoria, mais ousada, porém fascinante, fala de conhecimentos perdidos. Não de tecnologias alienígenas, mas de técnicas humanas que desapareceram com o tempo. Saberes transmitidos de mestre para aprendiz, de geração em geração, até se perderem na poeira dos séculos. Esses construtores ancestrais teriam dominado princípios de vibração, equilíbrio e geometria muito antes da ciência formal existir. Um exemplo notável está em Sacsayhuaman, no Peru. As muralhas desse sítio incaico, ou pré-incaico, segundo alguns estudiosos, apresentam blocos de pedra com cortes tão precisos que parecem moldados. As junções seguem curvas, ângulos complexos e superfícies tridimensionais, sem qualquer uso de argamassa. Até hoje, engenheiros modernos admitem que replicar essa técnica seria extremamente difícil, mesmo com ferramentas elétricas. O mistério cresce quando percebemos que, ao redor do mundo, padrões semelhantes se repetem. Muros com encaixes perfeitos, pedras em formato poligonal, alinhamentos astronômicos e uma clara noção de simetria. Como povos separados por oceanos, sem contato entre si, desenvolveram os mesmos princípios de construção? Coincidência? Evolução paralela? Ou vestígios de um conhecimento comum muito mais antigo do que imaginamos? No Egito, a discussão é igualmente intensa. As pirâmides de Gizé continuam sendo o símbolo máximo do engenho humano. Mas as perguntas permanecem. Como cortar, transportar e posicionar blocos de 2,5 toneladas, milhares de vezes, com tamanha exatidão? As teorias das rampas são as mais aceitas, mas carecem de provas físicas. Não há vestígios das rampas gigantes que teriam sido necessárias, nem registros que expliquem como as pedras foram encaixadas com margens de erro inferiores a milímetros. E o que dizer de Baalbek, no Líbano? Lá repousa o chamado Pedra da Mulher Grávida. Um bloco de 1.000 toneladas,
cortado e parcialmente deslocado do leito rochoso. Nenhum equipamento moderno conseguiria movê-lo com facilidade. E ainda assim, há evidências de que os construtores antigos pretendiam usá-lo como parte de uma base de templo. Tudo isso nos leva a uma pergunta inquietante. Será que o progresso humano é linear? Ou estamos apenas redescobrindo o que já foi sabido há milênios? A fronteira entre mito e história nem sempre é nítida. Quando observamos monumentos que parecem desafiar o tempo, percebemos que o ser humano talvez tenha sido muito mais sofisticado do que imaginamos. Alguns pesquisadores contemporâneos, como Wally Wallington, demonstraram que é possível mover blocos enormes usando apenas gravidade, equilíbrio e o ponto de apoio certo. Com poucos instrumentos, alavancas e cunhas, ele ergueu pedras de várias toneladas sozinho. Esses experimentos mostram que engenhosidade e observação podem substituir tecnologia. Mas há algo mais profundo por trás dessas façanhas. Não se trata apenas de mover pedras, e sim de organizar sociedades inteiras em torno de um propósito comum. Imagine centenas de pessoas trabalhando em harmonia, obedecendo a cálculos invisíveis, guiados por líderes ou sacerdotes que viam na construção uma forma de fé, poder e imortalidade. Essas obras eram mais do que estruturas, eram símbolos de conexão com o divino, e talvez isso explique a dedicação sobre-humana de seus construtores. Muitas dessas culturas acreditavam que as pedras tinham espírito, que mover e esculpir uma rocha era dar forma a uma energia sagrada. E é possível que essa visão simbólica tenha sido a força que manteve gerações inteiras dedicadas à tarefa, passando o conhecimento empírico e aprimorando métodos de forma quase orgânica. E o som? Sim, o som pode ter sido parte do segredo. Alguns relatos antigos, como os do Egito e do Tibete, mencionam o uso de frequências sonoras para erguer pedras. Embora isso soe mítico, experimentos modernos mostram que ondas sonoras intensas podem reduzir o atrito e até fazer pequenos objetos flutuarem. Ninguém afirma que os antigos sabiam usar levitação acústica. Mas é possível que eles tivessem descoberto formas de aproveitar vibrações e ressonâncias naturais a seu favor. Outro ponto crucial é a geometria sagrada. A proporção áurea, o número P, o triângulo, o círculo. Todos aparecem em templos e monumentos milenares. Eles não serviam apenas como enfeite, mas como forma de harmonizar o humano e o cosmos. Na visão antiga, construir era imitar o universo, traduzir o invisível em pedra. E se pensarmos por esse prisma, o mistério deixa de ser técnico e se torna filosófico. Talvez não falte à arqueologia uma explicação mecânica, mas sim a compreensão de que aquelas construções foram feitas com outra forma de inteligência, menos matemática, mais simbólica, menos analítica, mais intuitiva. Um tipo de sabedoria que a modernidade perdeu ao trocar contemplação por eficiência. Ao olhar para os megálitos, templos e muralhas deixados por nossos ancestrais, não estamos apenas observando o passado. Estamos vendo o reflexo do que somos capazes de fazer quando unimos propósito, engenhosidade e fé em algo maior do que nós mesmos. A Idade da Pedra talvez nunca tenha sido tão primitiva quanto o nome sugere. Talvez tenha sido, na verdade, o início da grandeza humana, um período em que aprendemos, com as mãos e com a mente, a transformar o mundo à nossa volta. Essas construções são o testemunho de que, mesmo nas condições mais adversas, o ser humano sempre encontrou um caminho para criar, construir e deixar um legado. E agora, ao encerrar esta jornada, eu te convido.
Se essa história despertou em você a mesma admiração que moveu nossos antepassados, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Aqui, nós continuaremos explorando os maiores mistérios do mundo, com profundidade, curiosidade e respeito pela inteligência humana. Porque, no fim, a verdadeira pergunta não é apenas como eles construíram, mas por que decidiram fazê-lo, e o que isso revela sobre o espírito criador que ainda vive em cada um de nós.